Hoje a gente vai continuar falando dos traumas, tá bom? E hoje a gente entra aí na parte do trauma abdominal. Olha só, pessoal. O abdômen ele é uma cavidade que contém os órgãos sólidos, como por exemplo fígado, baço, pâncreas, rins, órgãos ocos, aí como esôfago, estômago, intestino, todos os tipos de intestino, né? Reto e bexiga, e ainda outras estruturas como diafragma, pelve, coluna e alguns vasos calibrosos, né? Que a gente tem também aí, como por exemplo a aorta, as artérias ilíacas, vasos mesentéricos, veia cava, enfim, a gente tem uma gama de coisas, né? Órgãos, veias, artérias, aí dentro da nossa cavidade abdominal, tá bom? Então é uma cavidade bem rica em estruturas, né? Como vocês sabem, já estão familiarizados aí com a anatomia, né, do abdômen. Então é uma região aí bem preenchida com órgãos importantes. E aí o abdômen ele pode ser lesionado por vários tipos de trauma. Pode ser trauma mecânico, um trauma químico, um trauma elétrico, né? Até mesmo irradiações. E a lesão pode ser confinada ao abdômen ou ser acompanhada de trauma grave, um trauma aí multissistêmico, tá bom? Esse multissistêmico significa, né, que vai estar atingindo, esse trauma vai estar atingindo vários sistemas do nosso organismo. A natureza e a gravidade das lesões abdominais variam muito de acordo com o mecanismo e as forças envolvidas. Vocês estão vendo aí a imagem de um atleta, né? Geralmente esses traumas eles acontecem também com quem pratica atividade física, esporte. Então é bem comum também a gente estar vendo esses tipos de trauma abdominal em atletas. E aí, pessoal, as lesões traumáticas desses órgãos e estruturas podem levar à morte imediata por hemorragias e também por choque, né? Se não forem tratados, isso vai estar evoluindo para infecção e vai estar levando o paciente a óbito. As lesões abdominais ocorrem muitas vezes em associações com outras, principalmente do tórax. Então, geralmente, os pacientes que têm, né, um trauma no tórax, esse trauma pode atingir o abdômen e vice-versa, né? Um trauma no abdômen pode ter aí também uma projeção, né, até o tórax. Isso significa que contusão no abdômen pode estar acompanhada de lesão do tórax, bem como lesões penetrantes do abdômen podem levar a lesões também da cavidade torácica. Foi o que a gente deu de exemplo ali na aula de trauma torácico, né? A questão lá do acidente de carro, como quando, por exemplo, o paciente bate ali o tórax no volante, além de ele bater aquela região do tórax, pode também afetar, né, alguma lesão, pode causar alguma lesão, desculpa, ali do abdômen. Então é bem comum esses dois tipos de trauma estarem andando juntos, tá bom? Ali no caso do acidente, né, pode estar soltando um ferro ali de algum lugar do carro e pode estar penetrando no abdômen também, além ali aquele lugar do trauma no tórax. Então vamos lá. Nas crianças, devem também ser considerados o abuso físico e o trauma secundário às atividades recreativas, como ciclismo, natação, skating, que são só alguns tipos, né, de brincadeiras, mas existem 1 milhão de tipos de brincadeiras que a criança pode estar fazendo, né, pode estar ali brincando e estar se machucando e posteriormente estar adquirindo um trauma abdominal, tá bom? E aqui a gente também tem que considerar, pessoal, o abuso físico, tá? Dependendo aí do abuso, pode aparecer aí alguns sinais e sintomas nesse abdômen da criança e ela vai estar se enquadrando aí também nessa questão do trauma abdominal. É bem comum, né, crianças aí darem entrada na área da saúde, algum serviço de saúde, por causa de trauma abdominal. Geralmente os responsáveis
vão omitir, né? Vão dizer que não foi por um abuso físico. Que, por exemplo, nessa imagem a gente tem uma criança que sofreu maus tratos, tá bom? Acontece bastante. Trauma abdominal é uma das principais causas de morte e invalidez, atingindo principalmente a população jovem, correspondendo a 80% das mortes que ocorrem na adolescência. Então, né, é um trauma, assim como o trauma torácico, que vai estar atingido aí principalmente a população jovem masculina, ali entre a adolescência e juventude, né? São estudos que comprovam isso, as estatísticas. Estão mais envolvidos aí em questão de acidente automobilístico, né? Ali a queda de altura, a questão do mergulho também, né? O jovem, adolescente, ele é mais afoito para isso e ali pode estar tendo algum tipo de trauma. No atendimento inicial, os pacientes com esse tipo de trauma, né? O trauma abdominal, é de grande importância o estabelecimento das prioridades, as prioridades do atendimento, tá, pessoal? Que é o XABCDE. Primeiro momento, né? A gente precisa conter as hemorragias externas. Logo após, manter a via aérea pérvia, que é para estar mantendo ali a passagem de oxigênio, passagem de ar, né, para essa vítima, com o controle da coluna cervical, além da avaliação da respiração. Fatores que são essenciais e determinantes da sobrevida desses pacientes. Então aqui a gente entra nessa questão, né, do XABCDE, vai estar sendo aplicado ali em todos os traumas, e aqui no trauma abdominal não seria diferente. Então a gente tem aqui a aplicação do XABCDE, como sempre aí na prioridade do controle da hemorragia, tá bom? Hemorragia externa. O sucesso no manejo do trauma abdominal é caracterizado pela eficiência da abordagem inicial e permite instituir o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno das lesões intraabdominais quando presentes. A gravidade do traumatismo abdominal baseia-se especialmente na possível existência de uma lesão visceral, capaz de produzir alterações gerais graves, como são as peritonites. Peritonite é uma inflamação do peritônio devido à infecção dos órgãos abdominais ou à perfuração do abdômen, né? E também pode estar acontecendo hemorragias, tá, pessoal? Então, são duas coisas que vai estar podendo acontecer aí durante o trauma abdominal, que é a peritonite, a inflamação do peritônio, ou as hemorragias, né? Nesse caso aqui, vai estar sendo as hemorragias internas. Essa imagem mostra um tratamento cirúrgico, né, de abdômen. A equipe médica está começando a fazer a incisão cirúrgica. Não sei se vocês conseguem ver aí na imagem, mas essa é como se tivesse uma camadinha aí antes de chegar, né, nos órgãos. Essa camadinha que a gente chama, que vocês estão vendo, aliás, é o que a gente chama de peritônio, tá bom? Vou estar explicando para vocês mais à frente. Aqui. Peritônio é a maior membrana do corpo. Ela reveste o interior do abdômen, né, aí a barriga, abrangendo e protegendo todos os órgãos nele contidos, intestino, fígado, estômago, ovários, entre outros. Então, o peritônio é essa camada, né, não é gordura, tá, pessoal? Ela é uma membrana, e aí ela vai estar revestindo todo esse interior do abdômen, a parte interior da parede abdominal, e também vai estar se estendendo aos órgãos, tá bom? É como se fosse uma rede aí de membranas, que vai estar fazendo a proteção de todos os órgãos e da parede abdominal interna, tá bom? Então, o que acontece no trauma é que pode acontecer aí uma infecção nessa membrana, tá bom? E a infecção aqui nessa membrana vai ter o nome de peritonite. Então, é o que acontece aí nos casos
de lesão abdominal e de trauma abdominal, tá bom? Essa aqui é a peritonite, a infecção no peritônio. As lesões costumam ser classificadas pelo tipo de estrutura danificada, aí da parede abdominal, os órgãos sólidos, né, como fígado, baço, pâncreas e rins, ou pelas vísceras ocas, né, estômago, intestino delgado, cólon, ureteres, bexiga e as vascularidades, tá bom? Então, aí dependendo dessa região, vai ter uma classificação para esse trauma. Traumas abdominais também são tipicamente caracterizados pelo mecanismo da lesão. Então, aqui os traumas abdominais eles vão ser divididos em dois, tá, pessoal? Trauma abdominal fechado, também conhecido como trauma abdominal contuso, e trauma abdominal aberto, tá bom? Então, a gente tem essas duas classificações aí no trauma abdominal. Você vai encontrar aí uma lesão fechada e uma lesão aberta. E aí a gente vai estar vendo um pouquinho deles agora. Esse trauma que vocês estão vendo na imagem é um trauma abdominal fechado ou um trauma abdominal contuso. É a mesma coisa, fechado e contuso. Pode estar relacionado com um golpe direto, como por exemplo um chute, né? A pessoa que sofre ali um golpe por chute, dificilmente ela vai ter, né, aquela laceração da pele, vai abrir ali, vai ter a ruptura da pele, né? Geralmente, realmente, uma lesão fechada. Pode ser também por um impacto de um objeto, né? Uma queda sobre o guidão da bicicleta. Acontece bastante aí. Uma desaceleração repentina, né? Cair do alto, ou então acidente de trânsito. Nesse caso aí, pessoal, que vocês estão vendo na imagem, é uma lesão provocada pelo cinto de segurança, tá bom? A pessoa estava ali com o cinto envolto, né? E aí aconteceu o acidente, esse cinto prende e aparece essa lesão aí como um trauma abdominal fechado. Então, as lesões por cinto de segurança aí no acidente de trânsito são lesões abdominais fechadas, tá bom? O órgão mais atingido aqui, pessoal, vai ser o baço, tá bom? Seguido aí do fígado e das vísceras ocas. Então, aí o baço geralmente é o mais atingido, principalmente nessa questão, né, de acidente de trânsito, de cair em cima do guidão da bicicleta. Geralmente é mais o baço e o fígado. E aqui nós temos outra classificação, né, que é o trauma abdominal aberto. E o trauma abdominal aberto vai se dividir em dois: trauma abdominal aberto penetrante e trauma abdominal aberto perfurante. Trauma abdominal aberto penetrante, pessoal, vão afetar o peritônio. Lembra que eu falei para vocês que é aquela camada, né, que vai estar ali revestindo todo o abdômen por dentro, inclusive os órgãos. E aí essa lesão vai estar afetando esse peritônio, comunicando a cavidade abdominal com o exterior. É quando ocorre a solução de continuidade, né? Ou seja, a penetração da parede abdominal por objetos, projéteis, arma branca, ou ruptura aí da parede abdominal provocada por esmagamentos. Penetração limita-se à parede do abdômen sem provocar lesões internas. Já o trauma abdominal aberto perfurante, ele ocorre aí quando há um envolvimento visceral, tá bom? De víscera oca ou víscera maciça. Ocorre aí quando o objeto que penetra na cavidade abdominal atinge alguma víscera, lesando órgãos e estruturas. Objetos introduzidos aí na vagina ou no reto, né, que são as situações conhecidas como empalamento, podem penetrar a cavidade abdominal pela lesão dessas estruturas com grave repercussão. Então, isso aqui é a imagem, né, de uma lesão aí aberta no trauma abdominal. Você percebe que a víscera veio para fora, né? Então, essa daí é considerada uma lesão aberta aí do trauma abdominal.
As lesões abdominais compreendem ruptura ou laceração dos órgãos ocos, fazendo extravasar conteúdo das vísceras, como por exemplo fezes, alimentos, bile, suco gástrico e pancreático, e também a urina. E isso vai estar provocando a peritonite, né? Aquela infecção do peritônio. E aí esse trauma, né? Essa lesão também pode atingir as estruturas sólidas, como o fígado, baço, pâncreas e rins, e isso vai estar causando aí as hemorragias internas, muitas vezes desapercebidas logo após o trauma. Então aqui, pessoal, a gente tem, né, aqueles dois caminhos do trauma que eu falei anteriormente. No caso de uma lesão abdominal, aí dependendo do lugar que essa lesão atinge, aqui no caso, né, se for órgãos ocos e fazer extravasar o conteúdo dessas vísceras, essa lesão então vai provocar uma peritonite. Em todo caso, se essa lesão, né, perfurar aí um órgão sólido, uma estrutura sólida, vai estar causando as hemorragias internas. Então, aqui no caso da lesão, só tem dois caminhos, né? Ou a peritonite ou as hemorragias internas. No caso, né, dessa lesão acertar alguma dessas estruturas. Então, ter sempre em mente, né, que pode estar acontecendo aí ou a peritonite ou a hemorragia interna, tá bom? Dependendo do lugar acertado. Mas é só ter em mente aí que a peritonite é provocada, né, pelo conteúdo das vísceras e as hemorragias aí pelo sangramento dos órgãos. Nada muito complicado, não. Estudos comprovam que as principais causas de trauma abdominal são os ferimentos por arma de fogo e quedas. As vísceras mais comumente atingidas são baço e fígado, no trauma fechado, e lesão de intestino, fígados e rins, no trauma aberto. A maioria dos pacientes são do sexo masculino, faixa etária predominantemente entre 21 e 30 anos. Foi o que a gente tinha falado lá atrás também, né? A maioria aí vai ser entre adolescente, jovem, todos aí do sexo masculino. E aí, na maioria dos casos, né, ferimento por arma de fogo. Acontece bastante também a questão de ferimento por arma branca, né, pessoal? As quedas. Então, aí são lesões predominantemente dessa faixa etária e aí do sexo masculino também, tá bom? As lesões viscerais estão presentes em até 98% dos casos de ferimentos abertos por arma de fogo, né? Aí quase todos os casos por ferimento de arma de fogo vai ter uma lesão visceral. Os órgãos mais atingidos nesse trauma do tipo aberto são aqueles que ocupam maior área, como por exemplo o fígado. Fígado, né, é um dos maiores órgãos que a gente tem ali na parte interna do abdômen. Então, né, por ser grande, ela vai ser um dos primeiros atingidos, tem a maior probabilidade, né, pessoal, de estar sendo atingido. Nem todo trauma do abdômen, seja ele aberto ou fechado, vai estar levando a uma lesão interna. Mas se essas ocorrerem, né, se essas lesões ocorrerem, põe em risco a vida do paciente pela perda de sangue em quantidade e velocidade variáveis, ou por infecção em consequência do extravasamento do conteúdo das vísceras ocas, que é o caso da peritonite, né? Então, hemorragia ou peritonite, tanto a presença de sangue como de outras secreções provocam sintomas abdominais mais ou menos intensos. O que é esse mais ou menos intenso? Vamos lá. Grande problema é que esses sintomas podem ser leves e outras vezes progressivos, por isso que eles são aí mais ou menos intensos, tá bom? Como o texto fala. Em outras situações, como em vítimas inconscientes devido a traumatismo de crânio, né? A vítima fica ali inconsciente no traumatismo de crânio, pode ser que fique, ou intoxicação por álcool, drogas, vítimas também de lesão da coluna e da medula espinhal, cuja sensibilidade esteja alterada, esses sintomas estariam diminuídos, alterados ou ausentes. Então, a gente tem alguns sinais e sintomas, né, no trauma abdominal.
que podem estar diminuídos, alterados ou ausentes, dependendo aí de como a vítima se encontra, né? Às vezes a vítima está drogada, está alcoolizada e sofre ali um acidente. Esses sintomas podem, né, ficar ali escondidos, diminuídos. A vítima também sofre o trauma de coluna junto com esse trauma abdominal. Esses sinais e sintomas vão ficar também diminuídos. Por isso que o texto diz, né, que são aí esses sintomas abdominais mais ou menos intensos, tá bom, pessoal? Porque vai depender aí do estado como esse paciente se encontra, né? Um trauma pode estar levando a outro. Então, aí dependendo desse estado desse paciente, esses sinais e sintomas vão estar se apresentando de uma forma ou de outra. Isso faz com que o trauma do abdômen gere lesões que passem desapercebidas, aí no caso de uma avaliação inicial, agravando as condições da vítima ou até mesmo contribuindo para sua morte, em razão aí de hemorragias ocultas não controladas, com perda de sangue ou por infecção. Né? Ali a gente volta no caso, né, por exemplo, do paciente alcoolizado, drogado, né? Vai ficar mais difícil aí de estar prevendo essas lesões, identificando, principalmente em relação aí aos sinais e sintomas que ficam alterados nessas condições, tá bom? Em algumas circunstâncias, a hemorragia inicial após o trauma estaria contida por uma carapaça, ali, uma espécie, né, de esconderijo, uma espécie de capa, limitando esse sangramento. Após algum tempo, que varia desde alguns minutos até algumas horas, essa carapaça se rompe, permitindo a segunda hemorragia, dessa vez não limitada por essa carapaça, que vai estar levando aí o paciente a uma morte rápida, né, se não for controlada. Esse mecanismo, conhecido como ruptura em dois tempos, aparece mais frequentemente nos traumatismos do baço, tá bom, pessoal? Então é como se aquela hemorragia ficasse dentro de um compartimento, né? Essa carapaça aqui que o texto fala. E aí daqui a pouco aquele espaço se enche, ele se rompe e aí começa uma segunda hemorragia. E se não for controlada, pode estar levando aí esse paciente a óbito, tá bom? Bastante comum aí na questão da lesão abdominal, né? Por trauma abdominal. Porque enquanto o abdômen não é aberto, pessoal, não tem como saber o que está acontecendo ali dentro, né? O corpo pode sinalizar ali alguns sinais e sintomas, dependendo desse estado do paciente, mas aí pode ser que aconteça, né? Esse esconderijo aí do corpo, que Pra vai você estar. não tá entendendo quase nada. Oi? O áudio tá muito ruim. Tipo, um eco, o negócio e acho que tá com um problema, né? Só um instante. Deixa eu tentar ajeitar aqui. Desde o começo da aula tá assim? Não, eu tô quase da hora. Acho que é algum problema no aplicativo, deve ser. É, tu tá falando, aí tá tipo uma voz, não sei, esquisita É, tipo, também. tipo essa vozinha esquisita, eu acho que a sua também tá assim. Não tá dando de entender muito bem, não. É, tu falou agora, eu comecei a ouvir também, tá saindo falhado. Então, alguma coisa aqui do Google Meet, não É, sei o que que é. deve ser alguma coisa do aplicativo mesmo. E Você aí, tá dando problema? oi? Outra professora falou que tá dando problema também, nesse aplicativo. Pois é, ontem, a turma da noite, o aplicativo tipo saiu e entrou, e aí eles perderam o áudio, né? Eu continuei dando a aula, aí eles me avisaram por mensagem. Eu voltei alguns slides, apertei aqui um botão, só que foi o que eu fiz, aí voltou ao normal. Aí depois saiu a imagem, eles não estavam conseguindo ver a imagem. Aí foi todo um problema ontem à noite. Mas aí Pois é, eu mandei a aula de vocês para eles e eles assistiram. Se vocês o quiserem, eu continuo áudio. gravando, né? Vocês saem, eu continuo gravando e assim que terminar, eu mando aula para vocês. Porque não tem como entender, Pode né, ser, tá? pessoal? Não tá dando de entender muito bem, não, tá, a voz tá super ruim. Pois é, tu começou a falar agora e eu vi mesmo que tá ruim mesmo. Então vamos fazer É, assim, mas pessoal. Pode falar. não tá entendendo nada.
Ó, deixa eu mandar uma mensagem aqui. Eu vou mandar uma mensagem aqui no chat para vocês verem. Mas eu vou falando aqui. Eu vou gravar a aula. Vou terminar de gravar a aula. Todo mundo também tá com esse problema, pessoal? É só o colega? Sim, sim mesmo, falhando a sua voz. Ah, agora também escutei a tua, tá falhando também. Vou terminar de gravar essa aula e mando para vocês no grupo, tá bom? Não tem como eu mandar direto agora, porque eu tenho que enviar essa aula para o CTAC. Aí eles me reenviam já gravada no YouTube, tá bom? Então assim que eu terminar o review e quando eu tiver com a aula, eu envio para vocês. Aí vocês decidem se querem continuar aqui na plataforma ou não, tá bom? Vou estar continuando. Quem quiser continuar, continua. Se não, vou estar enviando lá no grupo, tá bom, pessoal? Desculpa aí pelo transtorno, não sei o que está acontecendo com a plataforma, mas espero que amanhã esteja bem melhor, tá bom? Então eu vou continuar aqui e aí eu mando a aula no grupo. Então eu vou continuar aqui. Em algumas circunstâncias, a hemorragia inicial após o trauma estaria contida por essa carapaça, né? Como eu estava falando. E aí essa carapaça vai estar limitando esse sangramento e pode acontecer aí um segundo sangramento devido a essa ruptura dessa carapaça, tá bom? Um exemplo: uma vítima que esteja bem na primeira avaliação no local do acidente desenvolve aí durante o transporte ou na chegada do hospital uma hemorragia abdominal interna súbita, sem sinais ou sintomas prévios, ou seja, ela não apresentou aí nenhum sinal nem sintoma durante o transporte para o hospital, ou então ali na primeira avaliação, né, no XABCDE, tudo mais. Mas aí de repente, quando ela chega lá no hospital, ela apresenta uma hemorragia abdominal interna súbita. Isso é muito comum. Então é devido àqueles casos lá, né, da hemorragia interna tá sendo contida ali naquele espaço, de repente aquele espaço se rompe e aí causa uma segunda hemorragia que vai estar sendo muito mais grave. Então, pessoal, a dor abdominal é o sintoma mais evidente e frequente nas vítimas desse trauma. É causada tanto pelo trauma direto na parede abdominal, como pela irritação da membrana que recobre a cavidade abdominal, né? E as suas estruturas, que é o peritônio. Em virtude da presença de sangue ou conteúdo das vísceras ocas que extravasam ao se romperem. Então, esse é o principal sintoma do abdominal. Vai estar acontecendo aí em conta, né, desse impacto aí das vísceras com o abdômen interno devido ao trauma. Essa dor também vai estar acontecendo em virtude da presença de sangue, tá bom? Por causa de sangue ali extravasado, alguma hemorragia interna, vai estar causando essa dor abdominal. E também aí pelo conteúdo da víscera oca que extravasa, né? Aqueles conteúdos que a gente estava falando agora há pouco. Se eles extravasarem aí para a cavidade abdominal, pode estar causando essa dor abdominal.
Então, ela vai ser aí o maior sintoma, tá bom? Da vítima de trauma abdominal. A dor sempre vai estar indicando que tem alguma coisa de errado. Então, a dor da irritação peritoneal é difusa, ou seja, né? Ela não corresponde ao local do trauma ou da estrutura intraabdominal lesada. O paciente teve ali uma lesão de baço, né? Causada por uma colisão de veículo, vai provocar o sangramento intraabdominal e aí a vítima manifesta dor não apenas no local do trauma, como também em todo o abdômen, devido a essa irritação que esse sangue extravasado provoca no peritônio. Então, essa irritação peritoneal difusa, esse difuso significa que aquela dor não vai ficar localizada, ela vai sair do lugar e vai se espalhar, tá bom? Então, aqui, como no exemplo ele falou, teve uma lesão no baço, a pessoa não vai sentir apenas dor naquela região do baço, ela vai sentir dor em todo o abdômen, ali até em outras regiões do corpo, tá bom, pessoal? Essa dor é difusa, ela se espalha. A dor geralmente é acompanhada de rigidez da parede abdominal, que é o famoso abdômen tábua, também conhecido como síndrome do abdômen agudo, tá, pessoal? É um sintoma involuntário, a pessoa não controla, que está presente aí até mesmo nas vítimas inconscientes. Aqui nessa foto, a gente tem duas situações. A gente tem o abdômen em tábua, tá bom? E a gente tem um aumento de volume. Se fosse só abdômen em tábua, ele ia estar bem mais retinho, tá bom? Esse abdômen do paciente ia estar rígido, ia estar um pouco mais baixo. Só que aí houve o aumento do volume devido a alguma hemorragia interna, tá bom? Então, essa questão da hemorragia fez esse abdômen crescer e aí ele ficou com esse aumento de volume. Mas aí também tem o exemplo do abdômen em tábua. Se você pega, você percebe que ali a musculatura tá bem rígida, tá bom? Tá bem duro. Esse é um mecanismo aí de defesa do nosso próprio corpo. A prova é, né, que mesmo você inconsciente, o corpo vai estar fazendo isso sozinho. É uma forma ali de proteção, né? Porque você teve o trauma, a vítima teve o trauma, e aí o corpo entende que pode acontecer algum outro trauma e ele deixa aquela parede, né, aquela musculatura da parede abdominal bem rígida para estar protegendo tudo que tem ali dentro, tá bom, pessoal? Então, como eu falei até na aula passada, o nosso corpo é bem inteligente em relação a muita coisa, né? Então, aí é uma forma de mecanismo de proteção. Choque hipovolêmico desencadeado pela perda de sangue geralmente acompanha trauma abdominal em vários graus de intensidade, dependendo da quantidade de sangue perdida e da rapidez da perda. Então, o choque hipovolêmico não só no trauma abdominal, né? Ele aparece em todos os traumas. Muitas vezes os sinais e sintomas de choque, como palidez, sudorese fria, pulso fraco e fino ou ausente, cianose de extremidades e hipotensão arterial vão estar sendo aí os únicos sinais do trauma abdominal, devido muitas vítimas estarem inconscientes e com sangramento invisível. Esse sangramento invisível seria a hemorragia interna. Então você percebe aqui que a gente tem muitos sinais e sintomas, né? Que inclusive podem ser disfarçados aí dependendo do estado da vítima, né? Como eu falei, numa pessoa ali que está alcoolizada, drogada, né, tá com trauma na coluna, isso aqui pode, né, ficar ali mais escondido, mas basicamente são esses os sinais e sintomas. Devemos sempre ter a autossuspeita quanto à presença de lesão abdominal em vítimas com choque hipovolêmico, mesmo que não apresentem dor ou rigidez do abdômen. Para que o médico estabeleça um diagnóstico de lesão abdominal, o socorrista deve informá-lo sobre o mecanismo da lesão do abdômen, tal como aí a invasão do habitáculo, né, o que tinha ali no interior do veículo, em colisão lateral, deformação do volante, cinto de segurança abdominal mal posicionado, que vai estar aí pressionando o abdômen, né, sem estar apoiado na pelve,
desaceleração súbita por colisões em alta velocidade, ou contra anteparo fixos, como poste, muro, quedas de alturas e etc, pessoal. Então, a equipe vai ter essa suspeita, né, em relação à lesão abdominal com as vítimas de choque hipovolêmico. E aí é bastante importante, né, a equipe, ou então a pessoa que socorreu essa vítima, tá informando aí, né, de como que foi esse acidente, né, se a pessoa ali estava com o cinto mal posicionado, se ela bateu na lateral do veículo, enfim, se foi ali, né, uma colisão contra um poste, um muro, uma queda, que isso vai estar ajudando bastante no diagnóstico da vítima. Temos aqui uns sinais, né, os sinais indicativos de lesão abdominal, fratura de costelas inferiores, vai estar aparecendo, né, vai estar tendo, equimoses, hematomas, ferimentos na parede do abdômen, são sinais indicativos aí da lesão abdominal. A fratura das costelas inferiores são essas costelas, mas no final aqui, né, da nossa parede torácica, elas já não estão mais aí na região torácica, e sim aí nessa região do abdômen, né? São aquelas costelas que até algumas pessoas famosas retiram, né, para ficar ali com a cintura mais fina. Então elas podem estar aí sendo indicativo de lesão abdominal, quando são fraturadas. A mesma energia que provoca a fratura de costela, pelve e coluna também provoca a lesão interna do abdômen. O abdômen escavado, como se estivesse vazio, é sinal de lesão do diafragma, com migração aí das vísceras do abdômen para o tórax. Então, a gente tem aqui a imagem de um abdômen escavado, tá, pessoal? Esse abdômen bem para dentro, né? E isso pode estar sendo indicativo que houve uma lesão aí no diafragma, tá bom? E pode ser aí que algumas vísceras tenham entrado aí para o tórax. As lesões penetrantes são mais evidentes, logo fica mais facilmente identificáveis. Em alguns casos, essas lesões estão em locais menos visíveis, como no dorso, né, ali nas costas, nas nádegas ou na transição do tórax com o abdômen. As lesões penetrantes, principalmente as produzidas por arma branca, às vezes causam a saída de vísceras e abdominais, como por exemplo aí o intestino, tá? E esse fenômeno é conhecido por evisceração. Então, a evisceração é a saída das vísceras abdominais, tá, pessoal? Trouxe aqui umas imagens para vocês. Isso aqui é a evisceração de intestino. O intestino veio para fora aí devido a uma lesão nesse abdômen. Isso aqui é a evisceração em adulto. E aqui a gente tem uma evisceração em recém-nascido, tá bom? Geralmente aí por algum defeito congênito, né, algum defeito genético, isso pode estar acontecendo no recém-nascido. E aí é feita a cirurgia para estar sendo reintroduzida essas vísceras. Alguns outros sinais indicativos de lesão intraabdominal são o arroxeamento da bolsa escrotal, né, que aí vai ser uma equimose escrotal, sangramento pela uretra, vagina ou reto, associadas aí a fraturas da pelve, geralmente com lesões em estruturas do abdômen. Então, a pessoa teve um trauma abdominal, fraturou ali a pelve, pode ser que ela apresente esse sangramento aí pela uretra, né, vagina ou pelo reto. Pode estar apresentando também essa equimose escrotal. Aí na imagem a gente tem um trauma fechado causado por cinto, né? Outra imagem de trauma fechado causado por cinto. E você percebe esse arroxeamento, né? A equimose, como a gente sempre fala, vai estar sendo esse arroxeamento aí da área lesionada. E aqui a gente tem um sinal, tá, pessoal? O nome desse sinal é o sinal de Gray-Turner. Ele se refere a equimoses nos flancos. Esse sinal leva de 24 a 48 horas, né? Aí de 1 a 2 dias, para poder aparecer.
E ele, né, prediz um ataque severo de pancreatite aguda. Ele está demonstrando, né, esse sinal que o paciente pode estar sofrendo de uma pancreatite aguda, com taxa de mortalidade aí de 40%. 40% dos casos de pancreatite aguda, o paciente pode vir a óbito. Esse sinal pode vir acompanhado de um outro sinal, que é o sinal de Cullen. Também está associado aí a pancreatites necrohemorrágicas. Então é um sinal que vai estar aparecendo no caso de pancreatite aguda, tá bom, pessoal? O paciente apresenta esse sinal de Gray Turner, provavelmente ele vai estar aí com a pancreatite aguda. E esse aqui é o sinal de Cullen, né? São dois sinais, o primeiro e esse aqui é o segundo. Sinal de Cullen é um sinal de hemorragia retroperitoneal, né? Uma hemorragia do peritônio, seja ela por pancreatite aguda, necrohemorrágica, que a gente falou agora, pela ruptura de gravidez ectópica, né? Os casos de gravidez ectópica podem estar aparecendo esse sinal também. Teve uma ruptura de gravidez ectópica, pode aparecer esse sinal de Cullen. Ou quando há um rompimento de um aneurisma de aorta, ou de órgão como o baço, em caso de trauma. Então, aí se o baço também romper, né, pode estar apresentando esse sinal de Cullen. No trauma abdominal, a hemorragia constitui prioridade de tratamento, por ser causa de morte nas primeiras horas. Isso aí vai estar valendo para vários tipos de trauma, né, pessoal? Que entra ali na parte do XABCDE. E nenhum tratamento instituído na fase pré-hospitalar do atendimento vai conter hemorragia de órgãos e estruturas abdominais. Em algumas vítimas, essa hemorragia é mais lenta e dá certa estabilidade inicial, mas se não controlada, agrava as condições da vítima. Então, novamente, né, a hemorragia vai ser sempre uma prioridade, precisamos aí estancar, né, parar essa hemorragia, para que ela não venha agravar o quadro do paciente. E aí, portanto, né, nenhum tratamento instituído nessa fase de hemorragia vai conter essa hemorragia, tá bom, pessoal? Então, o paciente precisa ser levado imediatamente ao hospital com essa contenção de hemorragia. Devemos nos preparar em transportá-lo o mais rápido possível, essa vítima, sem demoras com medidas muitas vezes ineficazes, como, por exemplo, aí o acesso venoso e a infusão de soro. Por quê? O soro infundido na vítima sem prévio controle da hemorragia muitas vezes aumenta a perda de sangue. Então, antes de infundir, né, um soro, colocar um acesso venoso, é preciso controlar a hemorragia. As medidas de acesso venoso e infusão de soro não devem retardar o encaminhamento da vítima, mas são úteis em casos de transporte a longa distância, que vão ultrapassar os 10 minutos, e quando não retarda o atendimento definitivo. Então, o foco aqui sempre vai ser a hemorragia, né? Os outros procedimentos vão ficar em segundo plano, tá bom? E assim que essa hemorragia é contida, aí sim a gente entra aí com esses outros procedimentos. Então, o paciente está com hemorragia, tentar infundir soro nele vai aumentar, né, essa perda de sangue. Lesões abdominais não reconhecidas são das principais causas de morte em pacientes politraumatizados. Devido à dificuldade do diagnóstico correto no trauma abdominal, a melhor conduta é transportá-los com suspeita de lesão abdominal por trauma aí, né, para o hospital apropriado mais próximo. Então, né, a lesão aí abdominal ela é bem complicada devido à questão da hemorragia interna, né, pessoal? Não tem como a gente saber se o paciente está com aquela hemorragia interna de imediato, né? Alguns sinais e sintomas, como a gente viu, esses dois últimos sinais, vão aparecer aí só depois de um dia ou de 2 dias. Então, ali na hora, só olhando, né, no olhômetro, não tem como a gente saber se o paciente está ou não com hemorragia interna. Então, para que ele não corra risco de vida,
o melhor aí vai estar sendo transportá-lo o mais rápido, né, possível para o hospital mais próximo, aí para o atendimento dessa lesão. E aí comunicar rapidamente o médico coordenador quanto à natureza do trauma e ao estado hemodinâmico, pela medida da pressão arterial e do pulso. Caso o médico de área não esteja no local do acidente ou próximo a ele, né, essa viatura vai estar se deslocando ao hospital de referência após a autorização do médico coordenador sem maior demora. A ambulância pode ser interceptada no seu percurso ao hospital pelo médico de área para as medidas aí de suporte avançado. O profissional de enfermagem não deve se preocupar primeiramente em determinar a extensão exata do trauma abdominal, mas em tratar aí os achados clínicos, que é o que entra ali na avaliação do XABCDE. Nós temos aqui algumas medidas a serem tomadas pelos socorristas para estar minimizando aí os danos do estado, né, de choque em decorrência do trauma abdominal, que vai estar sendo controlar as hemorragias externas desses ferimentos, se houver ferimento, né, pessoal? Ou imobilizar as fraturas de ossos longos, como o fêmur e o húmero, da maneira mais rápida possível, sem estar retardando aí o transporte para minimizar as perdas adicionais de sangue. Se essa hemorragia não for contida, né, essa imobilização de fratura de osso vai ficar para segundo plano, tá bom? Importante vai ser sempre conter a hemorragia. Outra medida a ser tomada é a calça anti-choque, tá, pessoal? Essa calça aqui, se disponível e com autorização do médico regulador e supervisão do outro médico, né? Pode, em algumas situações, minimizar o estado de choque. Essa aqui é a calça anti-choque. Ela serve aí para o tratamento de emergência da vítima que está sofrendo um choque hipovolêmico. Elas fornecem contrapressão, né? Elas vão estar fazendo essa pressão completa em torno das pernas e do abdômen, combinando segurança e conforto para o paciente. Aqui nesse caso vai ser mais específico, né, essa pressão aí para as pernas, porque como o trauma é no abdômen, né, pessoal, a gente não vai poder colocar tanta pressão no abdômen. Então vai estar sendo mais especificamente aí para as pernas. Lembrando aí que a questão da hipovolemia é abaixo do volume de líquidos no nosso organismo, né? Então, quando é feita essa pressão, ajuda a dar uma segurada aí nesses líquidos, tá bom? Aqui temos outras medidas, né? Que é desobstruir as vias aéreas, permitindo a boa ventilação. É aquilo que está na letra A e letra B do mnemônico. Vai estar sendo ministrado oxigênio, né, ao paciente aí de 12 ou 15 litros por minuto. Elevar os membros inferiores, que é a posição de choque, né, vai estar elevando aí os membros dessa vítima, os membros inferiores dessa vítima, para que ela tenha esse retorno venoso. E aquecer a vítima evitando a hipotermia, né, que pode estar agravando o estado de choque. Essa aqui é a elevação dos membros, tá, pessoal? Isso não vale apenas aí pro trauma abdominal. Às vezes, em algumas situações aí que a vítima, né, tá em casa, tem aquele mal súbito, principalmente questões aí de pressão da hipotensão, né, que é a pressão baixa, pode estar fazendo esse procedimento aí no familiar, no amigo, parente conhecido, que é estar elevando os membros superiores para o retorno venoso, fazer aí um alcance maior dessa região aí torácica, que geralmente é afetada pela hipotensão. E aí nos casos de evisceração, vai estar sendo limpa nessas vísceras.
Limpar essas vísceras de detritos grosseiros, como com soro fisiológico, e cobri-las com plástico esterilizado próprio para esse fim, né? Existe o plástico aí para estar cobrindo essas vísceras, ou com compressa úmida, a fim de isolá-las do meio ambiente. Elas não podem ficar expostas, né, pessoal, a esse meio ambiente, então vão ter que ser isoladas. E em hipótese alguma, deve-se tentar reintroduzir as vísceras no abdômen, porque o sangramento se agrava ou propicia o extravasamento das fezes. Então, essa reintrodução, né, vai estar sendo feita lá no centro cirúrgico, conforme aí o proceder médico, né, o médico vai estar avaliando e vai estar decidindo se vai levar a vítima ou não para o centro cirúrgico para estar fazendo essa reintrodução das vísceras, tá bom? Que a gente tem esse procedimento, né, a foto do procedimento no caso de evisceração. A gente tem as vísceras aí externadas, né? E aí está sendo feito esse procedimento. E aí, pessoal, em caso de objetos que penetrem no abdômen, como pedaço de ferro, madeira ou outros, nunca deve retirá-los, tá bom? Você pode cortar se necessário, proteger para que não se movam durante o transporte, mas nunca retirá-los. Esses corpos estranhos só podem ser retirados em centro cirúrgico, onde haja aí uma condição de controlar o sangramento. Deixei aqui um vídeo para vocês, mas ele não vai dar para passar, né? Tem hora que dá uma travada aqui também, não sei o que está acontecendo com a plataforma. Então a gente vai encerrar por aqui porque tá um pouco ruim mesmo a plataforma, tá, pessoal? Vamos terminar um pouquinho mais cedo hoje. E aí amanhã a gente volta com outro trauma, tá bom? Espero vocês nesse horário. Qualquer dúvida, é só perguntar no WhatsApp, que eu estou à disposição. Tenha um ótimo dia, até amanhã. Tchau!